Olá pessoal, fazer um vídeo aqui hoje, primeiramente em agradecimento a dois amigos. O primeiro dele ao Zé, que foi o técnico responsável que reparou o aparelho que eu vou mostrar para vocês, e ao meu amigo Diego Ramírez, o colecionador, que foi a pessoa que me forneceu uma peça dessa que ele tinha lá repetida, para me retirar peças para conseguir consertar o meu. Esse aparelho é um aparelho dos anos 90 que permitia copiar disquetes, os jogos para os disquetes. Essa é uma versão que era para uso no Mega Drive, e essa aqui era uma versão vendida 2 em 1, com este aqui, com uma versão do Super Nintendo que necessitava a acoplagem dessa versão do Super Magic Drive. Então, para ele funcionar, tem que acoplar ele aqui. Eu vou mostrar para você as duas peças. Existia também a versão somente para Super Famicom e Super Nintendo, que era essa aqui, Super Magicom. Era uma versão menorzinha do que essa aqui, porém para uso exclusivo no Super Famicom, mas que também usava um drive externo como esse. É o mesmo drive, compartilha o mesmo drive com os aparelhos aqui. Só que esse aqui ele não tem entrada para porta paralela porque ele usa o próprio Super Magicom Drive para isso. Esse aparelho, pessoal, esses três aparelhos, era muito comum danificar, porque internamente eles tinham uma bateria, não é um capacitor, é uma bateria usada para manter os saves dos jogos, né? E uma bateria, como se fosse aquela bateria do joguinho do Super Nintendo, era uma bateria, só que uma bateria que parece um capacitor enorme. E essa bateria, ao passar do tempo, ela estoura e vaza o ácido. E esse ácido que percorre lá dentro da placa, corrói a placa, a memória, percorre e danifica vários componentes. Então quem tem um aparelho desse deve ter te passado por o mesmo problema. Se não passou, vai passar. Então sugiro até aqueles que têm um aparelho desse, abra e faça manutenção nele, retirando lá uma bateria que existe lá. Uma bateria que parece um capacitorzão. E coloque uma bateria daquelas de pastilha, né? Usada em computador. Faça uma adaptação de um soquetezinho daquela bateria para o computador, que aí você não vai ter mais esse tipo de problema. Então, bem, agradecendo aqui ao colecionador Diego Ramírez, que me forneceu um exemplar desse, de sucata que ele tinha lá para retirada das peças, que foi fundamental para o reparo, e ao meu técnico Zé, que conseguiu fazer essa façanha de ter conseguido consertar esses aparelhos para mim. Então, vou mostrar para vocês aqui o que esses aparelhos faziam. Por exemplo, eu estou agora ligado nessa TV aqui, o meu Mega Drive 3 aqui acoplado ao Super Magic Drive. Ele está lá, mostra o menuzinho dele. Existia versões com 4, com 8, com 16 e até com 24 megas dessa versão, que eu tenho ciência. Mas os jogos do Mega Drive eram médio 4 a 8 megas no máximo, né? Todos jogos muito pequenos. Mas bem, eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento de um jogo somente. Então tem um disquetezinho aqui, que eu gravei o jogo. Você pode colocar o cartucho aqui, inserir o disquete e fazer os passos lá de gravação da cópia do cartucho para o disquete. Ou você pode pegar também as ROMs na internet, no formato com a extensão SMD, de Super Magic Drive, copiar para o disquete e colocar. Ok? É isso que eu fiz. Eu nem copiei o cartucho, eu copiei as ROMs para o disquete. E agora nós vamos entrar aqui na opção, ó. Se eu tivesse colocado um cartucho espetado aqui, teria a opção de entrar direto no cartucho nesse ROM card aqui. Não é o nosso caso, nós vamos entrar aqui em ROM File. Ele na hora vai fazer uma busca, vai encontrar os arquivos que estão presentes dentro desse disquete. Ó, aqui é a quantidade de arquivos, 1, 2, 3, 4, e aqui é mais ou menos o espaço do disquete que ainda consegue colocar jogos. Esses disquetes tinham 1.44 megabyte e os jogos eram megabits. Né? Então, os jogos, na verdade, eram de 4 a 8 megas. Então, um disquete de 1.44 megabits dava para colocar uns 4 jogos de 8, ou uns 3 jogos de 8, se não me engano. Acho que 3 jogos de 8, ou né, ali mais ou menos como se fosse uns 16 megabits de jogos dentro do cartucho, dentro do disquete. Mas beleza, vamos entrar num aqui só para a gente ver como é que era o funcionamento. Ele entra, ele começa a fazer a leitura, ele está lendo aqui o disquete, e está carregando o jogo, pessoal, do disquete para a memória interna do Super Magic Drive. Então esse aparelho tem 16 megas, né, e ele consegue abrir jogos de 16 megas. Existem jogos, pessoal, que não abrem, que dá defeito. Pensa no aparelho para os anos 90 que a maioria dos jogos funcionavam, mas não funciona todos. É igual hoje alguns Everdrives que não rodam todos os jogos, né? Tinha também as particularidades. Mas no geral abria. Mas pensa isso nos anos 90, você ter um aparelho desse e conseguir copiar o jogo. Aí, eu copiei o jogo sem o disquete, né? Isso era muito interessante. Eu tive
a infância, adolescência, né? Eu tive esse Super Magic Drive, que foi o meu primeiro. Eu tinha uma locadora de videogame e eu comprei ele porque eu alugava o videogame por hora. Eu ia e pegava os cartuchos, né? E alugava para a pessoa levar para casa. Então eu fazia a cópia dos jogos e jogava ali. Então era muito bacana por isso, né? Então bem, pessoal, aí ó, funcionou o jogo Mega Drive, né? Perfeitamente. E agora, para não estender muito o vídeo, eu vou tirar esse aparelho daqui. Vou desligar a televisão aqui. Vou tirar esse aparelho daqui e acoplar ele no outro Super Magic Drive, que era a versão 2 em 1, vamos dizer assim, né? Para funcionamento no Super Famicom ou no Super Nintendo. Então a gente vem aqui agora, acopla o outro aparelho. Olha que coisa louca, pessoal. Usando um aparelho de Mega Drive para funcionar o aparelho do Super Magicom. Aí liga aqui. Pus nessa outra televisão para ficar mais fácil. Troca o disquete, né? Que ele não lê jogos do Mega Drive, pessoal. Ele não vai conseguir ler jogos do Mega Drive nesse aparelho. Ele só lê jogos do Super Famicom mesmo. E só lê jogos com a extensão Super Magicom, SMC. Né? Então eu tenho um jogo aqui até gravado na época da minha locadora, ó. Esse disquete aqui é da época. Vou colocar aqui. A gente insere aqui. Mesma coisa, pessoal. Se quisesse copiar um cartucho, a gente colocaria o cartucho Super Nintendo aqui. Então, por exemplo, se eu vim aqui agora, vou até desligar aqui para vocês verem. Se eu coloco aqui o cartucho do Castlevania e ligo, ele aparece uma opção a mais aqui de fazer cópia do disquete. Aparece o cartuchinho, que você entra lá, ele já até detectou que é o cartucho Super Castlevania, que ele tem vai ocupar uma ROM de 8 MB. E se eu quisesse copiar, eu vim aqui no processo aqui, Backup Game, certo? Só que eu teria que até formatar o disquete, esse disquete já tem arquivo. Se eu vim aqui em disquete, ó, e lá tem alguns arquivos lá dentro. Por exemplo, se eu ver esse aqui, Copy File, vai mostrar os arquivos que tem lá dentro. Ó, tem só um jogo do Kawasaki lá. Então eu vou voltar aqui e vou simplesmente iniciar o jogo. Ó, Play Game. Ele vai fazer a leitura do drive de disquete. Ele já detectou lá que tem o jogo Kawasaki aqui. Vou dar B aqui, ele vai começar a fazer a leitura. Então, enquanto ele carrega aqui, pessoal, pensa isso nos anos 90, você ter um aparelho desse, né? Super Magicom Drive, né? Ou Super Magicom, né? Ou Super Magic Drive, que é a versão do Mega Drive. Pensa você ter um aparelho desse nos anos 90. Era um luxo, pessoal, era um luxo, né? Quem teve isso, geralmente, eram locadoras de videogame, que tinha esse aparelho lá, que locava por hora. Então, para eles era interessante ter um aparelho desse, ter um leque de jogos para jogar lá por hora, em maior quantidade, num custo baixo, né? E ele não precisava alugar isso, era a cópia dele, ele fazia a cópia dos próprios cartuchos dele, locava os cartuchos dele para o pessoal levar para casa e ficava com a ROM copiada no disquete. Então muitas locadoras fizeram isso, pessoal. E era muito caro esse aparelho. Para vocês terem uma ideia, esse aparelho Super Magic Drive, na época eu paguei mais ou menos $450. Era o preço assim de eu lembro que o Street Fighter 2 do Super Famicom era $100. Então era o preço de 4 Street Fighter 2,5, vamos dizer assim, né? Quase 5 jogos do Street Fighter do original. Então pensa tanto que era caro, pessoal. Aí, ó, abriu. Carregou o jogo, né? Carregou o jogo aqui do disquete para o aparelho. E usando essa versão 2 em 1. Olha que bacana, pessoal. Olha que luxo. Esse aparelho, pessoal, eu comprei ele na época da coleção, né? Quem sabe aí minha história sabe que eu tive uma coleção que eu vendi, e esse foi um dos aparelhos que eu não vendi. E não vendi exatamente porque assim, eu gosto muito por ter tido esse, e comecei a ter esses aparelhos. Esses estavam comigo pelo menos há 20 anos, e desde que eu comprei estava com defeito. Eu nunca arrumei um técnico que teve à disposição, né, para consertar. Na época eu não pensei no Zé, que era o técnico meu que já reparava meus videogames, e há um tempo atrás eu falei para ele, olha, eu tenho uns aparelhos, será que você pode olhar? Ele falou, olho, e conseguiu, arrumou primeiro o Magicom, depois arrumou esse aqui, e esse aqui estava faltando peça, aí ele conseguiu, baseado nas peças, conseguiu corrigir. Então é isso, pessoal, agradecer aí, mostrando para vocês uma curiosidade nos aparelhos dos anos 90, muito bacana, e está aí, Super Magicom Drive, Super Magicom Magic Drive, né, que é a versão do Mega Drive, e o Super Magicom, que é uma outra versão. Beleza, pessoal? Valeu então, muito obrigado, um abraço e até mais.